Inter-D, ciência e cultura. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Deluna. Estamos começando mais uma edição do Inter-D, Ciência e Cultura, programa veiculado na Rádio Universitária FM do Recife, nas principais plataformas de streaming e no portal www.interd.net.br. Bom, se você tem alguma noção de ficção científica, talvez já tenha ouvido falar em cyberpunk, steampunk e no solarpunk. Será que você já ouviu falar? Bom, nesse programa a gente vai tratar desse interessante subgênero aí da ficção científica com o escritor, professor e tradutor Fábio Fernandes, que se apresenta aqui agora pra gente. Meu nome é Fábio Fernandes, eu sou jornalista de formação, tradutor, escritor. Eu sou autor de 19 livros, sendo que o mais recente é o romance steampunk, O Torneio de Sombras. Sou tradutor de cerca de 120 obras, entre livros e graphic novels, né, tendo como, por exemplo, a tradução de Neuromancer, de William Gibson, 2001, Odisseia no Espaço, de Arthur C. Clarke, Fundação de Isaac Asimov e muitos outros livros. A minha formação, como eu disse, é de jornalista. Atualmente eu sou professor do curso de jornalismo da PUC São Paulo. Quais as origens do solarpunk? Em quais regiões aí do planeta atualmente há mais produções de conteúdo do gênero? O solarpunk é talvez a mais recente dos subgêneros da ficção científica com o sufixo punk. Né? Tudo começou lá com cyberpunk em 1980, depois, pouco tempo depois, com steampunk, na mesma década, e o solarpunk é mais recente, né? O solarpunk, na verdade, ele tem suas origens até antes disso, né? Até a ficção ecológica, a ficção científica ecológica, que desde os anos 70, 60 existe. J.G. Ballard, por exemplo, foi um grande escritor que nos anos 50 para 60 escreveu vários livros sobre catástrofes climáticas. Mais recentemente, nos anos 80 para 90, Kim Stanley Robinson começa a escrever também vários livros sobre o clima, sobre o antropoceno, né, que naquele momento ainda não tinha esse nome. Ursula Le Guin também, Ursula Le Guin e Kim Stanley Robinson são bem interligados, aliás, nisso, né? Ursula Le Guin, que já faleceu, foi uma grande escritora que tem muitos livros, não exatamente sobre ecologia, mas a ecologia faz parte integrante das discussões dela, nos livros dela, como, por exemplo, O Nome do Mundo é Floresta, que talvez seja o livro mais ecológico no sentido de, né, o tema perpassa o livro todo e o próprio título. Como vocês já entenderam, o solarpunk, na verdade, é uma adaptação aí da ficção científica climática e ecológica para falar de soluções alternativas, né, de sustentabilidade praticamente. Então, vamos dizer que solarpunk seria uma ficção científica sustentável. Por incrível que pareça, o Brasil foi um dos primeiros países a assumir publicamente uma ficção científica solarpunk. Anos atrás foi publicada no Brasil uma coletânea com esse nome, Solarpunk. Ela é considerada até mesmo pelos americanos e europeus a primeira coletânea que saiu com esse título oficial de Solarpunk. Eu tive a oportunidade de traduzir para o inglês essa coletânea, não tem conto meu, mas eu traduzi essa antologia e foi muito bem recebida lá fora. Pouquíssimo tempo depois já surgem ficções americanas, europeias. Talvez o maior país que mais produza talvez atualmente seja Estados Unidos e Itália, por incrível que pareça, né? O Francesco Verso, que é um grande editor italiano, está escrevendo muita ficção solarpunk. Ele é um grande defensor do solarpunk. Na verdade, ele não acredita hoje em dia que se possa fazer ficção científica que não seja solarpunk. E ele está publicando ficção científica de todo o planeta, buscando sempre autores solarpunk. Mas tem muito solarpunk na Índia e na China também. Estados Unidos e Europa, embora tenham, né, tem muito menos, acredito eu, do que os países dos BRICS. De que forma a questão do conflito, né, tratada aí nas histórias
solarpunk, já que aparentemente, né, a humanidade está de bem aí com o meio ambiente, digamos assim? Olha, a história solarpunk tem tanto conflito quanto qualquer outra. A diferença é o vetor do conflito, né? No cyberpunk, a coisa é muito aguerrida, né? Ainda tem uma certa briga diretamente. É uma coisa muito Davi com Golias, geralmente é o pequeno hacker contra a grande corporação maligna. O steampunk não é muito diferente, mas o steampunk geralmente é um cenário alternativo que trata do século XIX. Então, na Inglaterra vitoriana, o grande inimigo ou é o governo, o Império Britânico, ou inimigos do Império Britânico, que no caso das ficções steampunks variam. Geralmente não são os inimigos que a gente conhece da história, como o Império Russo ou Otomano, né, chamado Grande Jogo. Você pode ter alienígenas, você tem a Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, por exemplo, que acontece no período vitoriano, e que no meu romance Torneio de Sombras eu brinco com isso, eu trago um pouco do cenário da Guerra dos Mundos pro meu romance steampunk, que é exatamente isso, né? O meu romance trata justamente de uma narrativa que não tem o inimigo não é humano necessariamente. Ou ele é alienígena ou ele é de outras épocas. Aí envolve viagem no tempo também, que é uma coisa muito comum nos steampunks. O solarpunk, a humanidade não está exatamente de bem com o meio ambiente, não. A humanidade está estabelecendo um equilíbrio delicado com o meio ambiente. Então, a gente pode dizer que o conflito, primeiro de tudo, é o conflito imediato. Tá? É o conflito imediato de como é que a gente faz para solucionar esse problema aqui. Na sequência, você também tem esse conflito com grandes empresas, por exemplo, ou com governos que não trabalham em função da ecologia. Então, mas vamos dizer que seria talvez uma evolução mais madura do cyberpunk, uma vez que o cyberpunk não existe futuro. O cyberpunk é, acima de tudo, punk. Ele, ele coloca a questão de que não há muito o que fazer a não ser lutar para evitar que tudo vire ruína, ou para preservar as ruínas que ainda existem. Não há uma tentativa de se construir um ambiente utópico no cyberpunk. O solarpunk não. O solarpunk é isso que a gente está falando agora. É utópico. Ele é inerentemente utópico. Eu também tenho usado muito um termo que eu uso nas minhas pesquisas acadêmicas, que é a utopia logística, que é justamente um ambiente utópico em que você precisa resolver os problemas à medida que eles acontecem. A coisa não vira mais uma utopia fantasiosa, no sentido de daqui a 100 anos nós seremos uma humanidade unida e rica, sem problemas, porque a tecnologia nos salvará. Não. Isso provavelmente não vai acontecer. Né? O solarpunk não lida muito com essas fantasias de poder adolescente e ele lida com o aqui e agora. O que a gente faz aqui agora? Que tipo de tecnologia a gente precisa agora para, por exemplo, dessalinizar a água do mar para poder dar essa água para quem precisa beber, por exemplo, tá? E aí você começa a trabalhar isso. Os livros do Kim Stanley Robinson são muito legais nesse sentido, porque eles tratam o tempo todo de ambientes ou de ecossistemas onde você precisa fazer isso. Aí você precisa resolver um problema. Às vezes esse problema vai requerer uma solução simplesmente mecânica ou de engenharia. Às vezes a solução é política. É você chegar no político e você escuta, eu preciso que você libere grana para fazer isso. Senão a gente não consegue. Então é muito interessante, porque ele dá todas as ferramentas, né, e explica toda a questão política, não só no sentido partidário, mas no sentido logístico mesmo, de como se abordar uma questão. Bom, esta aqui é uma pergunta, né, do amigo aí, professor do programa de pós-graduação em comunicação da UFPE, Eduardo Duarte. A pergunta é bem maior, né? E foi dessa maneira que eu enviei para Fábio Fernandes. Mas aqui segue uma versão assim mais enxuta aí para vocês, né? Vamos lá. O solarpunk é um movimento organizado com articulação coletiva ou é uma tendência descentralizada formada por produções estéticas independentes que foram posteriormente conectadas? Como esse cenário se configura atualmente? Olha, o solarpunk não tem manifesto, tá? Você tem o cyberpunk, teve um manifesto escrito por Bruce Sterling em 1976, na antologia Mirror Shades. O steampunk também não tem, mas já teve várias entrevistas com alguns dos principais autores, criadores lá no passado, como K.W. Jeter,
a James Blaylock, né, alguns autores que ajudaram, né, a formular a subcultura do steampunk. Por exemplo, Michael Moorcock também, até Alan Moore também, que veio depois, mas também ajudou a consolidar mais ainda as bases do steampunk. Esses autores todos deram entrevistas falando muito sobre o steampunk, sobre o que seria uma visão de mundo steampunk. O solarpunk não tem um movimento organizado não, viu? O steampunk, por exemplo, ele já tem aqui no Brasil, ele tem um conselho steampunk brasileiro. Em vários países do mundo existem esses conselhos que fazem reuniões e tal, e esses conselhos organizam eventos anuais, inclusive vai ter um evento anual aqui em São Paulo, em Paranapiacaba, em agosto, né? Volta e meia eu vou lá dar palestra sobre ficção científica, punk, né? E o pessoal vai lá e vão pessoas que são escritores, vão makers, pessoas que costuram as próprias roupas, que fazem artefatos, né? Steampunks, muitas vezes não é nem para vender, é para exibir mesmo, para expor. São pessoas que têm uma cultura muito, muito sólida nesse sentido. E o solarpunk não. O solarpunk, na verdade, são grupos que se reconhecem como tais. Existem alguns poucos grupos, como a iniciativa Jugendstil da Alemanha, que se colocam como grupos solarpunks. Mas são iniciativas isoladas de grupos que se reconhecem por causa da ficção científica. A ficção científica, já há uns 15 anos, mais ou menos, assumiu, né, que esse novo subgênero do solarpunk. Então, elas fazem isso, mas vamos deixar claro o seguinte: é ficção científica, é uma produção de ficção científica, né? A pergunta é investigar se há uma articulação coletiva está nesse movimento. Não, isso já foi identificado há muito tempo. Acho que o brasileiro talvez não identifique isso porque a gente não tem muito contato com o que é feito lá fora, o que é sempre um pouco surpreendente, mas entendo porque a gente não tem muito pouca produção traduzida para cá. Eu, como tradutor, eu vejo que nós estamos traduzindo muita coisa boa, mas ainda é pouco. A gente não consegue traduzir todo o material que é feito lá fora, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: você identifica várias pessoas que fazem uma ficção científica que pode ser considerada solarpunk. Aqui no Brasil você tem a Ana Rush, por exemplo, e Jorge Amaral, que estão fazendo um trabalho muito bacana de ficção e não ficção, escrevendo a respeito do antropoceno. Eu estou trabalhando na questão das utopias logísticas, academicamente mais do que em termos de ficção. Na Itália, como eu citei, Francesco Verso. Você tem nos Estados Unidos tem o Paulo Bacigalupi, por exemplo. Então você tem nos Estados Unidos, ainda de ascendência chinesa, você tem o Ken Liu. Então, você tem vários autores, né, movimentos e grupos organizados, você tem poucos. Falei agora do grupo alemão, mas é um grupo também de pesquisa. Você tem um grupo de pesquisa na Dinamarca com vários pesquisadores de ficção científica. Aliás, é importante falar que a gente também temos pesquisadores de ficção científica aqui no Brasil, como eu falei agora, como eu, Ana Rush, Alfredo Supia. Temos muitos pesquisadores, Edgar Franco, Ricardo Celestino, mas esses grupos a gente está começando a se organizar agora. Existem alguns grupos no Brasil se organizando. Tem um grupo muito bom de literatura e utopia na Federal de Alagoas, com a professora Ildney Cavalcante. Então são pessoas que elas pesquisam, por exemplo, esse grupo pesquisa utopia e distopia sob a égide majoritariamente da ficção científica, embora não só. Então também se pesquisa um pouco solarpunk ali. Meu grupo do Rio de São Paulo, na verdade, é o Observatório do Futuro, da PUC São Paulo, pesquisa utopias logísticas, pesquisa isso no âmbito da ficção científica e, portanto, também pesquisa o solarpunk. Então você tem essas iniciativas todas que compõem esse cenário e a gente se reconhece pelos estudos de ficção e pelas ficções. Por isso, e essa tendência não foi nada identificado posteriormente, a coisa vai ser identificada à medida que acontece, né? O solarpunk surge mais ou menos 15 anos atrás, pessoas que começaram a escrever, imediatamente o nome solarpunk foi dado. Eu não sei quem deu esse nome, né? O cyberpunk e o steampunk são muito claros. A gente tem cyberpunk tem um escritor americano que batizou isso num conto por acaso, e aí o editor Gardner Dozois, né, já falecido, foi da Isaac Asimov Magazine. Ele usou o termo esse cyberpunk para classificar um grupo de autores que envolvia o William Gibson e o Bruce Sterling. Já, por exemplo, no steampunk
foi a mesma coisa. Foi uma outra pessoa, um outro escritor que criou o termo steampunk, se eu não me engano foi o próprio K.W. Jeter, e o Dozois também, o Gardner Dozois, de novo, dentro das páginas da Asimov Magazine, juntou e disse, esse pessoal aí faz steampunk. E ajudou a catalisar isso. O solarpunk não teve esse mesmo... não teve essa ajuda, né, do Dozois, mas, na verdade, surgiu de várias conversas de várias pessoas no mundo, né? Provavelmente esse termo foi criado lá fora, foi criado nos Estados Unidos, mas como eu falei, a primeira antologia do mundo, até onde se sabe no Ocidente, surge no Brasil, editada pelo Gerson Lodge Ribeiro, no Rio de Janeiro. E então é isso. É interessante entender que na ficção científica a coisa se dá, eu acho que se dá talvez como na questão do impressionismo francês, né? O pessoal faz uma exposição, alguém lá e deu o nome de impressionismo e todo mundo ao mesmo tempo diz, mas é isso que nós fazemos mesmo, vamos usar esse nome. O solarpunk já não. O estética do punk, ela é engraçada porque hoje em dia muita coisa que surge nova, que tem um pouco vamos dizer que tem um pouco mais de potência criativa, as pessoas da ficção científica gostam de usar o sufixo punk, né? Então, depois do cyberpunk, virou uma festa danada. Mas eu gosto, acho que faz sentido. Né? No caso do solarpunk, faz muito sentido. E no Brasil, vamos então até tentar puxar um pouco mais a sardinha do brasileiro, que apesar de tudo que eu falei para vocês agora, tem mais coisas. Né? Você tem aqui, por exemplo, movimentos como o amazofuturismo, tem o sertão punk. Esses movimentos, por exemplo, são ativos no Brasil. Tem ativistas no Brasil, escritores, que entendem que isso é um pouco solarpunk, um pouco cyberpunk, né? Mas é brasileiro. Então isso também é tão importante quanto... E isso tem caráter de movimento aqui no Brasil. Então você tem, no caso do sertão punk, por exemplo, você tem a GG Diniz, que é a criadora desse termo, e você tem outros autores, e autores nordestinos, tá? Então tem agora uma graphic novel fantástica, em 2 partes, chamada Cangaço Overdrive, acho que é Wellington Luiz, agora acho que eu esqueci o nome do autor, mas é sertão punk, né? Então estão surgindo autores novos que estão abraçando esses movimentos, que têm essas ligações também com o solarpunk e, né, dizendo para todo mundo, olha, isto aqui é um movimento. É isso, muitíssimo obrigado a Fábio Fernandes. E fiquem de olho aí nos livros que ele traduz e que escreve, né? Abração, sigam ele lá no Instagram. Colabore com a Interd mandando um pix pra gente no interdcontato@gmail.com. Interd, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, AD Luna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br.